Então, meus queridos, nosso Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 4. Estamos nós, começando de novo nosso aprendizado aqui. Antes de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus, Mateus 20, 28. Em companhia do espírito de serviço, estaremos sempre bem guardados. A criação inteira nos reafirma esta verdade com clareza absoluta. Dos reinos inferiores às mais altas esferas, todas as coisas servem a seu tempo. A lei do trabalho, com a divisão e a especialização nas tarefas, prepondera nos mais humildes elementos, nos variados setores da natureza. Essa árvore curará enfermidades, aquela outra produzirá frutos. Há pedras que contribuem na construção do lar, outras existem calçando os caminhos. O Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem para ensinar a criatura a arte de servir. Se lhe foi doada a pólvora destinada à libertação da energia, e se a pólvora permanece utilizada por instrumento de morte aos semelhantes, isso ocorre por conta do usufrutuário da moradia terrestre, porque o Supremo Senhor em tudo sugere a prática do bem, objetivando a elevação e o enriquecimento de todos os valores do patrimônio universal. Não olvidemos que Jesus passou entre nós trabalhando. Examinemos a natureza de sua cooperação sacrificial e aprendamos com o Mestre a felicidade de servir santamente. Podes começar hoje mesmo. Uma enxada ou uma caçarola constitui excelentes pontos de início. Se te encontras enfermo, de mãos inabilitadas para colaboração direta, podes principiar mesmo assim, servindo na edificação moral dos teus irmãos. Ou seja, que sejamos exemplos, Agora vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda, com esse arzinho fresco, geladinho, agradecendo a Deus, por mais essa conquista material, mas que nos deixa feliz por saber que a nossa casa, a casa que nos ampara, a casa que nos acolhe, está recebendo também esse bem material, para que a gente possa passar uns momentos aqui mais concentrados, mais reflexivos, mais confortáveis, e pedindo, Senhor, que nos ampare hoje, sempre, pedindo pelos nossos irmãos que por algum motivo ainda não chegaram, que possam chegar, e aqueles que por algum motivo não vierem, que sejam amparados por sua luz, pelo seu amor. Queremos pedir, Senhor, em especial pelos nossos irmãos suicidas, que eles recebam o nosso carinho, o nosso afeto, e que Maria, com seus trabalhadores, possa estar amparando, mesmo que difícil seja, do entendimento no momento, mas que eles recebam as nossas vibrações de amor. Obrigado, Senhor, por sua presença e socorro. Obrigado aos nossos amigos espirituais, que com seus frutos salutares a tudo renova e cura. Queremos agradecer a presença do José Ronaldo e pedir, que ele seja intuído, amparado na sua fala e a nós, no entendimento, que possamos daqui fortalecidos para o enfrentamento, da nossa vida diária, que
possamos, Senhor, sair daqui refeitos. Que assim seja, graças a Deus. José Ronaldo, do Centro Jesus Maria José de Vassouras. O tema é livre. Você está livre. Tá bom. Tá? Fica à vontade, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje, né, mortalidade, evolução e sentido da vida. A gente começa aqui com a lei de evolução. Desde as estruturas mais simples da matéria, da forma como a matéria se manifesta, até o surgimento dos princípios inteligentes. Observe que no Livro dos Espíritos, né, nós temos lá, enquanto Kardec está falando de qualquer ser destinado ao crescimento espiritual, quando ele faz as perguntas aos espíritos, os espíritos respondem também. Princípio espiritual ou princípio inteligente, esse espírito, esse princípio espiritual está sempre no E minúsculo. Quando ele vai falar de espírito, ele já está falando daquele princípio que se individualizou e alcançou a consciência. É E maiúsculo. Vai observar que sempre quando a gente vai ver essa evolução dentro do Livro dos Espíritos, à medida que as perguntas vão sendo feitas, elas começam bem básicas, né, até chegar a níveis um pouco mais complexos. Todos nós somos atraídos pela necessidade de buscarmos felicidade e paz. Todos nós temos essa... Ninguém vive para não ter paz, ninguém vive para não ser feliz. É claro que eventualmente alguém poderá ter um distúrbio, uma doença psíquica, mas aí é uma doença, é um estado anômalo, né? Onde ele não procurará ser feliz. E aí nem mesmo a regra de ouro se aplicaria, né? Porque desejar aos outros aquilo que quereis que vos faça. Se você é um masoquista, aí você vai fazer mal aos outros, né? Então, você quer mal para você mesmo, você vai fazer mal aos outros também. Então, vejam, o próprio Evangelho, o próprio Sermão da Montanha, ele se aplica a pessoas que estão seguindo o caminho, uma jornada. E somos todos nós, de uma certa forma, em diferentes níveis evolutivos. Mas quando a gente regride bastante nesse estágio, chegando ao mineral, por exemplo, a lei de Deus também está manifesta ali. Todos nós estamos envolvidos nessa lei. E essa lei de Deus, ela se manifesta no mineral de uma maneira muito determinística, extremamente determinística. Ela é regida por leis físicas, químicas e, eventualmente, nós podemos estabelecer equações matemáticas que vão determinar a forma como os elementos se unem, como o metal se expande, a velocidade que ele adquire quando joga sobre ele uma determinada força. Tudo está regido, ele não tem livre-arbítrio. Mas ele é um princípio ali em transformação, em elaboração. Quando nós adentramos o campo da vida, essa estrutura se torna mais complexa. Ela não é só determinismo absoluto, vamos dizer assim. Elas não são só regidas por leis que podem ser reduzidas a uma equação matemática. Vamos dar um exemplo: uma bactéria, um vírus, um protozoário, uma célula. Ela é tão complexa, mas tão complexa, a vida começa a ser tão complexa que nós não conseguimos reduzi-la a uma equação matemática, não conseguimos reduzi-la a leis tão simples assim. Mas ainda aí não há consciência. O que existe são apenas agora algo que está muito acima já do mineral. Mais uma vez, um princípio rudimentar inteligente se desenvolvendo ao longo do tempo para alcançar uma condição futura. Não há que se falar, quando nós falamos nisso, em individualidade. É muito importante a gente ter isso em mente. Por exemplo, eu tenho lá um monte de formiga, um formigueiro. Eu não posso dizer que cada formiga dessa vai ser um ser humano no futuro. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que cada formiguinha dessa é um princípio rudimentar inteligente. Ela é uma estrutura, digamos assim, que já adquiriu a vida, complexa pra caramba, super complexa.
bilhões de vezes mais complexas do que a estrutura de um metal, de uma pedra, ou seja, algo que é só um mineral, por exemplo, ou um gás, ou qualquer outra coisa. Mas ainda assim, óbvio, ela está muito longe de ter consciência, mas ela já é um princípio que reage a estímulos. Ela tem instintos, ela reage a estímulos que o meio lhe envia. E tudo isso está produzindo aprendizado nesses princípios rudimentares, só que eles se fundem. É como uma ideia um pouco das mônadas, vamos dizer assim, que é um pouco monístico esse aspecto. O que é mônada? É uma estrutura básica, você imagina assim, como se fosse uma espécie de um átomo da vida, já dotado da vida, mas que ele ainda consegue ir se fundindo com outras. Ou seja, diversas experiências, a formiguinha aqui que adquire um determinado conhecimento, entre aspas, né? Não conhecimento, é claro, mas experiências, e isso redundou em um aprendizado para ela, se junta a outra, ou se junta a outro inseto que adquire outros aprendizados e que também vem adquirindo aprendizados pela junção com a matéria. Da mesma forma que a gente pode dizer que no Livro dos Espíritos se diz que uma das funções do Espírito é intelectualizar a matéria, nas escalas mais inferiores, a matéria também intelectualiza o princípio rudimentar, ou esse princípio inteligente. Por quê? Porque a gente também aprende com o corpo. E nós mesmos, nosso corpo nos ensina muito. Ele nos obriga a termos cuidado, a termos disciplina, a sabermos o que nós vamos nos alimentar, o que nós não vamos. Nós queremos comer coisas que nós não podemos. Nosso corpo está nos ensinando. Então, o nosso espírito aprende tanto com a matéria quanto aprende com outros. Claro que aprende muito mais, em mais profundidade, nas trocas com outros seres também conscientes. Mas os seres menos conscientes também nos ajudam nesse processo de aprendizado. A matéria nos ajuda nesse processo de aprendizado. Eu só queria deixar uma coisa aqui clara, para não fazer confusão, é porque alguns confundem isso, acham que a estrutura mínima de princípio inteligente vai chegar todos eles ao ser humano. Isso seria um cálculo impossível, porque nós temos trilhões e trilhões de células. Se nós fôssemos, toda a nossa célula fosse virar um ser humano, nós teríamos trilhões de seres humanos a partir de um ser humano. E esse processo seria meio que uma coisa meio maluca, meio louca, mas não é assim que funciona. Na verdade, elas vão se fundindo até que chega a um ponto onde não há mais, isso não ocorre mais. Parece que isso ocorre, e André Luiz nos coloca mais ou menos isso, no réptil. No réptil ocorre a individualização, um pouquinho antes do mamífero. Chegado à individualização do princípio inteligente, princípio rudimentar, ou princípio inteligente, já um pouquinho mais à frente, aí você já tem uma individualização. Então, nossos bichinhos de estimação, nosso cachorrinho, nosso gato, eles já são princípios individualizados. Não têm consciência, mas são individualizados. Muitas vezes a pessoa nos pergunta, né, essa questão da perda de um animalzinho, né? O que vai acontecer? A pessoa fica desesperada e tal. E você explica, olha, nesse estágio em que aquele animal já se encontra, ele já tem uma individualidade. Então ele vai reencarnar, continuar reencarnando até que não tenha mais como ele aqui na Terra chegar ao digamos, que não vai saltar de um cachorro para um ser humano, nem de um chimpanzé para um ser humano. Ele vai precisar encontrar um planeta, e nós temos infinitos planetas, que estão como a Terra estava há milhões e milhões de anos atrás, quando nós passamos pelo mesmo processo. Nós começamos a migrar dos primatas para os hominídeos. Os hominídeos eram australopithecus, o Pithecanthropus erectus, o homem de Neandertal, bem depois, né? Que aí já era uma estrutura, o homem de Neandertal já era praticamente uma estrutura semelhante ao Homo sapiens, ele teria que recuar mais, o Homo erectus, o Homo habilis, que eram estruturas assim, já com a capacidade de produzir fogo, de salgar o alimento, de trabalhar em conjunto, de se comunicar com alguns tipos de vocalizações, de ter algum processamento cognitivo, mas ainda bem atrasado. Mas aí, se você imagina que você pegasse aqui, imagina só, você pega, por exemplo, um chimpanzé, que é um dos animais mais inteligentes que nós temos, o orangotão, o cachorro, né? Que você vai encarnar ele num outro planeta, porque ele chegou no máximo que ele podia chegar aqui. Esse outro planeta, você vai encarnar ele num australopiteco, por exemplo, já é um
um primata que anda em dois pés. E ele já está desenvolvendo habilidades que estão intermediárias entre o homem e o animal, entendeu? Então tudo se encadeia, tudo faz sentido. Você não tem o salto, você tem um processo, só que não dá para ser mais na Terra, porque a Terra não tem mais australopithecus, não tem mais homens erectus, não tem mais o Homo habilis, não tem mais um homem de Pequim, não tem mais um homem de Java, todos eles espécimes bem antigas de fósseis que fizeram essa transição do animal para o hominal, do animal para o homem. Tá? Então basta que esses seres sejam levados, migrados para esses outros planetas que estão como estava a Terra há muitos anos atrás, e o processo continua, a evolução segue em frente. Mas para isso é necessário que lá no momento se alcançasse a individualidade, tá? É importante entender isso. Individualidade acontece no réptil. A partir daí, antes disso vai ocorrendo fusões. Muitas fusões. E nessas fusões é muito aprendizado, porque de certa forma você pega indivíduos que vieram trazendo uma bagagem de interações inúmeras, mas únicas, porque nunca dois princípios rudimentares vão seguir o mesmo caminho. Eles trilham caminhos diferentes, trilham interações diferentes. Então, quando eles se encontram, se juntam, se fundem, você dobra, digamos assim. Imagina que cada vez que você junta duas dessas mônadas, vamos botar assim, esse termo não é muito usado no espiritismo, mas é a mesma coisa do princípio inteligente, tá? Você está dobrando o conteúdo de aprendizado, de experiência dele. Você vai no processo de dobrar, até que ele possa chegar a um ponto onde ele tem então essa unicidade, essa individualidade. Mas vamos lá. Todos nós estamos em busca dessa felicidade, desse processo de paz interior. Porém, nós somos regidos no início por leis bem determinísticas, depois vamos sendo regidos por instintos. Nesses instintos nós temos buscas de conservação do nosso ser, nós temos reações ao meio. Depois de um certo tempo, isso acontece já, é bem perceptível, já nos animaizinhos, isso é muito perceptível, a manifestação de certos níveis emocionais, que já indica um primórdio de consciência, porque o que a gente chama de consciência não é só a razão, não é só a inteligência, não é só a cognição, é também o emocional elaborado. A junção do cognitivo com o emocional gera a consciência, gera o pensamento como nós conhecemos, né? Consciência ela não é só a emoção e não é só a razão, ela é uma junção dessas duas coisas em diferentes níveis. Mas nossos animais, apesar de não ter a cognição, não ter essa consciência plena, já começam a ter uns rudimentos da consciência através da manifestação, especialmente de vários aprendizados, mas muito dessa questão emocional, que começa a ser trabalhada. E a gente sente que os animais eles têm características da mesma espécie, da mesma raça, tudo igualzinho, irmãozinhos ali, e são bichos absolutamente muito diferentes dos outros. Por quê? Porque eles trazem aprendizados do seu princípio inteligente diferentes. Então as suas manifestações são diferentes. E eles começam a manifestar formas dessas emoções um pouquinho diferentes. Mas desde lá, o animalzinho que está buscando se proteger, se alimentar, reproduzir, tudo isso está dentro de um processo que dentro do seu nível evolutivo é paz e felicidade. Só que dentro do nível evolutivo dele, a maneira que ele tem de encontrar paz e felicidade é se reproduzindo, se alimentando, fugindo dos perigos, buscando abrigo e tudo mais. Até que chega o bicho humano, né? E aí alcançamos um estágio de consciência. Só que quando a gente fala alcançamos um estágio de consciência, eu acho que o nosso planeta é muito bom para isso, porque na Terra nós temos uma diversificação muito grande das condições de níveis evolutivos aqui para os seres humanos, tanto encarnados quanto desencarnados. As nossas gradações são imensas. Nós temos espíritos muito atrasados aqui na Terra, mas muito atrasados, até porque nós estamos tendo, assim, de certa forma, oportunidades últimas para nossos irmãos de regiões umbralinas muito densas para reencarnar, tentar se recuperar, para não ter que migrar para mundos inferiores, quando eles vão recomeçar o processo ali como seres humanos, porém em sociedades bem mais primitivas, em condições muito mais difíceis, como era o nosso planeta há 10, 15, 20 mil anos atrás,
que não é nada diferente daquilo que nós vemos no livro A Caminho da Luz do Emmanuel, dos capelinos. O que é a situação dos capelinos? Espíritos que estavam como nós estamos aqui hoje, passando por uma fase de transição. Aí aquele mundo, capela, aquele orbe de capela, alcançou o estágio de mundo regenerado, não tinha mais como você guardar um nível muito grande de raiva, de ódio, de apego, de não ter assim, a caridade, o amor pelo próximo, de não ter uma busca de um sentido espiritual para a vida, e ficar ali, não dá mais, porque aquele orbe evoluiu. Então você é levado para a Terra e, chegando à Terra, você vai pegar uma Terra de 20, 30 mil anos atrás, não tem casa, não tem prédio, não tem luz, não tem escrita, não tem civilização, não tem nada. Você vai sofrer pelo meio, pelas influências do meio que vai fazer você, puxa vida, aí vem o mito do quê? Do paraíso perdido. O mito da queda, o mito do paraíso perdido, para os capelinos, de certa forma, é essa a ideia. E nós sabemos que uma das raças dos capelinos são os hebreus. Então, quando a gente vê a ideia de Adão e Eva, porque na verdade nós temos, e não somos só o único grupo de migratório da Terra, tá, gente? A gente tem os capelinos porque é o mais falado, mas certamente são muitos, muitos outros, tá, que vieram. Mas no caso dos capelinos, nós temos os hebreus, temos os egípcios, temos os indianos, especialmente o grupo das castas indianas que vieram para ali. Outro que veio pela região da Ásia, vindo pela Europa Central e adentrando toda a Europa. Então, um grupo ariano veio por ali. Tá? Então, nós temos vários povos que trouxeram essas características, mas tem em outros povos, em outros locais também, tiveram essa mesma característica. Tá? Tiveram esses mesmos, os indianos, os chineses, os asiáticos, de uma forma geral. São vários grupos migratórios, tem também os chamados autóctonos, são aqueles que evoluíram da Terra, desde os... Você está com frio? Nossa Senhora, me deu até arrepio isso aí. Tá vendo como é que nós somos diferentes, né? A diversidade desse mundo é fantástica, né? O processo. E muito bem. E aí nós observamos que nenhum desses espíritos, mesmo aqueles muito atrasados que estão aqui na Terra, vão ficar sem oportunidades, porque se não conseguirem evoluir aqui, vão evoluir em outro lugar. Isso é lei, a lei de Deus. A mesma lei que está se aplicando ao mineral que nós falamos, que se aplica às primeiras estruturas da vida física, que se aplica aos primórdios da consciência, que se aplica à consciência, é a mesma lei que vai se aplicar aos espíritos mais atrasados, que estão, ou mais revoltados, ou mais endurecidos, que estão lá nas regiões do umbral. Então, é a mesma lei que se aplica a todos. Né? E aí o processo então vai seguindo o seu caminho. Só que quando nós chegamos nessa nossa faixa evolutiva, agora nós temos um conflito muito importante. Nós falamos que nós estamos buscando felicidade e paz. Nós estamos chegamos a uma fase da nossa existência aqui na Terra, e individual, fase coletiva e individual, onde nós temos duas formas onde nós encontramos essa paz, essa felicidade. A primeira é aquela que nós herdamos dessa nossa longa jornada. Abrigo, ter uma casa, reproduzir, gerar descendentes, o sexo, a sexualidade, ter alimentos, aquilo que era uma necessidade no passado, nós fomos complexando isso, complexando até que hoje em dia, porque os nossos mecanismos neurais, os nossos mecanismos da bioquímica cerebral, eles são muito fortes, e nós aprendemos então a sentir prazer na alimentação. O que antes era, digamos, uma necessidade, ela se transforma agora numa complexação do prazer. O que era do ponto de vista sexual, a reprodução, que visava uma necessidade, ou seja, a nossa tendência era que a cópula só existisse quando houvesse as condições favoráveis para a reprodução, ou seja, a fêmea teria que estar no cio, e hoje isso não vale mais para o ser humano. Por quê? Porque nós fomos tornando esse processo, transformando o que era algo biológico, que é algo assim, meio que automático do ponto de vista da lei, da evolução naquela situação, nós complexamos isso. Quando nós carregávamos a nossa lança, a nossa flecha, e aquilo era o nosso bem,
Aquilo era para a nossa sobrevivência e para a nossa condição de sustentação. Aí nós vamos lá na questão 922 do Livro dos Espíritos. Qual é a felicidade possível na Terra? Aí ele responde, né? Do ponto de vista material, apóstolo necessário, do ponto de vista moral, fé no futuro, consciência tranquila. A gente volta de novo à questão dessa paz de espírito, que é a consciência tranquila que está lá no 922. Mas quando ele fala apóstolo necessário, o que era apóstolo necessário para a gente lá atrás? O necessário para nós vivermos. O que é o necessário para nós hoje? Aí já começa a complicação, porque nós transformamos o ter essas coisas em algo que nos trouxesse não só a nossa capacidade de sobrevivência, mas prazeres, e nós fomos construindo mecanismos muito mais complexos dentro do padrão de emoção daquilo que é a felicidade, daquilo que é a alegria, daquilo que nos dá prazer. Isso aconteceu com tudo praticamente. Em termos de psicologia evolutiva, nós tem algumas linhas da psicologia que trabalham essa evolução biológica, né? O conceito de satisfação do indivíduo, e tentam explicar muitos dos nossos comportamentos baseados nessas necessidades do passado. Isso obviamente não explica tudo, mas é uma corrente interessante para se estudar também, porque o ser humano é muito complexo e vale a pena ter isso em mente. E aí nós vivemos um dilema. Nós queremos ser felizes, então nós temos como base as condições de apego, de satisfação dos sentidos, de acúmulo de bens, de tentar não morrer de jeito nenhum. Aí a pessoa começa a tentar terapias de toda forma para poder o indivíduo, quando na verdade isso até atrapalharia se nós formos usar a nossa razão, né? Eu não sei se a gente comentou no estudo lá, na Clara, não sei se a gente falou, quando eu trago essa questão, mas acho que foi numa segunda-feira, lá do estudo de segunda, que eu trouxe que, por exemplo, imagina que você vai viver 150 anos, por exemplo. O que é mais válido? Você viver 2 vidas de 75 ou uma vida de 150? Em termos de possibilidades de aprendizado, as 2 de 75 vai ter potencial muito maior, a princípio. Por quê? Porque a gente se acostuma com o nosso ego. O que é o nosso ego? É a alma, o espírito encarnado. Então eu sou José Ronaldo, eu tenho sexo, eu tenho uma família, eu tenho emprego, eu tenho preferências, eu tenho uma cultura que eu estou inserido nela e eu tendo a meio que me acomodar dentro desse processo. É inevitável. É inevitável. Chega uma determinada hora que a gente tem que recomeçar. Por isso a reencarnação também, além de todas as vantagens que ela nos traz, ela também traz uma vantagem extraordinária, que é propor novos desafios, novas oportunidades, novos recomeços. Onde agora eu posso ter um outro sexo, eu posso ter uma outra profissão, eu posso ter uma outra família, eu posso ter um outro papel dentro da mesma família onde eu estou, eu posso buscar, eu estava até brincando outro dia, lá, que o pessoal riu pra caramba, que eu já estou planejando minha próxima reencarnação, apesar de que a gente fala isso, mas a gente não sabe, né? Porque quem vai determinar na verdade forma nós viremos ou o que nós faremos vai depender de muitos outros fatores, mas é bom, se a gente quiser, pelo menos vamos tentar, né? Então um campo que eu tenho me interessado muito nos últimos anos, e até pela própria questão do centro espírita, que é essa busca de ter mais entendimentos de consciência, de psicologia, de psiquiatria espiritual, e a gente está vendo muito trabalho sendo feito bacana nessa área, em cima de André Luiz, em cima de Manuel Filomeno, em cima de Joana de Ângeles, muitos médicos, psicólogos, psiquiatras trabalhando nessa linha de pesquisa. Uma coisa que eu quero muito fazer é isso, me envolver nessa área. Essa encarnação não dá mais, eu estou com 60 anos, se fosse fazer uma faculdade agora, se eu pudesse eu faria, se fosse mais cedo eu faria. Gastar um dinheirão, vai botar 70 anos, sei lá, quando... Você tem que fazer uma residência de psiquiatria, não é só formar uma faculdade, você tem que fazer uma residência de psiquiatria. E não é só, aí também você tem que... Aí quando eu for começar a exercer, já vai dar para fazer no academia, estudar nos livros e na prática também, que a gente é defrontado o tempo todo dentro da casa espírita, com uma série de problemas muito, muito graves, muito graves. E a gente vai tentando utilizar também muito desses conhecimentos desses nossos irmãos que estão trabalhando na AME, por exemplo, na Associação Médica Espírita, tem livros maravilhosos, né? Nossa, livros maravilhosos. Material maravilhoso para a gente estudar, para a gente se enfurnar dentro dessa área, que
que nós vamos ser mais úteis, porque não que a gente vai, gente, trabalhar sozinho fazendo isso, mas nós nos tornamos veículos melhores da espiritualidade para o atendimento fraterno, por exemplo. Que é receber as pessoas, ouvir seus problemas, ajudá-las e começar a estudar. Eu tenho um fascínio pelo estudo da psique. Tenho um fascínio por isso. Porque se a gente consegue compreender melhor esses mecanismos de funcionamento da mente, a forma como você toca uma pessoa para tentar tirá-la daquele círculo negativo em que ela se encontra, ele é mais efetivo. Numa reunião doutrinária, por exemplo, quando você está conversando com um espírito obsessor ou um espírito sofredor, conhecer profundamente os mecanismos da mente, claro que vão te ajudar. Não quer dizer que você vai estar conversando só com ele, porque o teu mentor vai ter que estar ao teu lado e o dialogador vai ter que ter uma intuição muito boa com o seu mentor para poder direcionar, analisar esses elementos. Mas não resta dúvida que se você está estudando e se aprofundando nisso, o teu mentor vai poder trabalhar com você níveis de conhecimentos e de análise e de forma de tocar o coração daquela criatura que está ali, que precisa ser ajudada. Às vezes uma palavra, um gatilhozinho dispara a transformação. O início, né? Não a transformação muda assim de uma hora para outra, mas o início desse processo de transformação. Então, quando eu falo assim, que é melhor que o nosso processo seja bastante dinâmico dentro disso, porque eu falo que é melhor 2 reencarnações de 75 do que uma de 150. Porque assim, depois de um certo tempo, nós vamos estar um pouco cristalizados na nossa prática. É claro que, dessa existência, né? É claro que quando você está falando de espíritos muito evoluídos, isso já é outra história, porque eles não têm apegos como nós temos. Então é muito dinâmico o processo para eles. Não? E também o mundo também regenerado, a tendência é que nós vivamos mais, tá, gente? A nossa existência possivelmente será mais longa, encarnados mesmo, tá? É o que mais ou menos os espíritos nos colocam. Não é que vai viver tanto assim também não, mas ninguém vai ser um Matusalém aqui no mundo regenerado, mas vai chegar a uma idade, sei lá, 120, 130 anos, porque nós já vamos estar com um nível de consciência onde o nosso aproveitamento do tempo, mesmo com os nossos condicionamentos que a gente acumulou na reencarnação, eles não vão nos atrapalhar tanto. A gente consegue estar sempre buscando coisas novas, aprendendo, diversificando e fazendo isso. Muito bem. Mas aí voltando ao nosso tópico principal. Se eu quero ser feliz, se eu quero ter a paz, primeiro eu vou tentar buscar isso na matéria, no que eu conheço, no que eu vivo, nas minhas experiências passadas. Mas elas têm um problema. Todas elas são norteadas, são, digamos assim, são circundadas por uma coisa que nós chamamos de impermanência, transitoriedade. Você tem, tua busca é por dinheiro, tua busca é por poder, tua busca é por muitos bens. Nada contra, o indivíduo quer ter lá a coleção de carros dele, tenha. Mas precisa entender que o tempo passa e o espírito dele vai ter que retornar ao plano espiritual. E não vai dar para levar esses carros para lá, o plano espiritual. A bagagem que nós construímos, ela não permite, pela lei de permanência e transitoriedade, que isso aconteça. O indivíduo é um narcisista, aquele indivíduo que fica se olhando no espelho o tempo todo, aquele indivíduo que fica tentando se embelezar o tempo todo, aquele indivíduo egocêntrico ao extremo, ele vai ter que largar o corpo físico, vai ter que ficar para trás, ele vai ter que seguir em frente. Então, transitoriedade e permanência coloca um limite muito duro às vezes, porque nós vemos muitos indivíduos com imensa dificuldade de aceitar esse processo quando ele vem com muita força como? Quando a gente perde um ente querido, por exemplo. Perde não, né? Quando a gente tem que se separar temporariamente de um ente querido, nós não aceitamos aquilo. E quando isso acontece, é um problemão. A gente está com uma moça lá, assim, eu falo moça, mas ela tem uns 60 anos mais ou menos. Eu acho que o pessoal hoje em dia, né? No meu caso, tem 60 anos, 60 anos. Sou jovem. Espiritualmente, já sou um pouco velho, porque eu acho que eu estou até capelino, já estou repetindo esse troço aqui, já não posso mais ir para outro. Não posso nesse mais outro planeta voltar lá para o mundo inferior, não. Tem que dar um jeito. Dessa vez vai, né? Tem que ir. Esse regenerado, eu tenho que pegar esse bonde aí, não posso perder isso não. Essa moça, ela perdeu o esposo dela, ela não aceita de jeito nenhum. E pelas informações que nós já temos, ele já está bem. E está apegado a ela também. Os
dois eram muito ligados. A gente tem orado muito por ele e pelas informações que a gente tem recebido lá na casa. Ela tem ido à casa? Muita dificuldade. Eu converso às vezes com ela, chamo, já dei livro para ela. Eu sempre me apresentei com livro. Às vezes essas falhas, né? Claro, esqueci de trazer o livro, não. Aquela cara no sorteio lá do estudo. Mas assim, ela tá difícil, tá bem difícil. Ela tem uma dificuldade imensa para aceitar isso. Entende vida após a morte, entende, ela quer saber sempre como o esposo dela está. Sonhou com ele agora recentemente e ele estava bem, está bem, quem sabe que ele está bem, já recebemos essas informações lá. Conseguiu se desvincular desse processo. Só que ela não consegue. Então, assim, isso é o choque de quem não se preparou para o processo de transitoriedade e permanência. Isso que a gente fala. A construção da felicidade e da paz, ela tudo bem. Claro que a gente vai ter, gente, um espaço nosso que vai ficar voltado para a matéria, óbvio. Não tem nada errado com isso. A pessoa numa fase, por exemplo, dos 30 anos de idade, ela vai correr atrás do seu emprego, de conseguir ter um carro melhor, de ter uma casa, de cuidar da sua família, ela não vai conseguir se dedicar muito à doutrina espírita, vai ser difícil. A gente entende isso. Apesar que isso não muda o fato de que ela deva, na sua vida pessoal pelo menos, né, estar orando, estar lendo, encontrar um tempo, mas vai chegar uma hora em que é aposto necessário, tem uma hora que o material não é mais importante. E nós percebemos isso. E aí nós temos que começar a buscar sentido e significado em outras coisas. E todos nós estamos nessa sinuca de bico, vamos dizer assim, entre o material e o espiritual. Todos nós aqui nessa fase nossa, hoje do nosso planeta, assim, todos nós, não vou dizer todos nós, que tem uma parte que está mais para o espiritual, uma parte que está bem para o material, uma parte que está meio que nesse meio aí, tentando encontrar uma maneira de encontrar essa felicidade e essa paz dentro da matéria, dentro do espírito. Vejam, na questão 621 do Livro dos Espíritos, está escrito que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, certo? Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade, aonde está escrita a lei de Deus? O Espírito de Verdade responde na consciência. Eu criei eu gosto de criar essas figuras de linguagem assim, tal, né? Essas metáforas. Eu chamo o livro da vida. Lei de Deus escrita na consciência, eu costumo chamar de livro da vida. É como se Deus tivesse nos dado um livro da vida. Nesse livro da vida estão todas as leis do Pai, todas as suas manifestações, todas as nossas interações, tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos saber. E que não se limitam à doutrina espírita e ao evangelho, porque isso aqui doutrina espírita e evangelho é uma fase para a nossa hoje, da nossa condição evolutiva do planeta. A gente não sabe qual é ainda o que nós vamos aprender quando nós irmos para outros níveis ainda mais evoluídos. Mas por enquanto a gente não dá nem conta disso. Então a gente não tem que ficar também querendo frustrar muito, senão a gente não está dando nem conta de praticar, de entender, de conhecer bem o Evangelho do Espírito como deveríamos. Né? Esse grande livro da vida é a questão 621 do Livro dos Espíritos. Nós precisamos ter... por que a gente traz essa questão? Porque você poderia dizer, mas se eu tenho a lei de Deus dentro da minha consciência, por que eu erro? Por que tem o mal no mundo? Por que as pessoas se prejudicam mais às outras? Por que eu sou egoísta? Por que eu corro atrás de coisas que são temporárias, transitórias, e eu terei que deixar para trás? Essa lei está escrita mesmo? Tá. Mas eu sei ler ela? Não. Nós temos esse livro de pai, estamos no livro da vida, eu vou botar aqui não, porque estou suado aqui. Estamos com esse livro da vida, assim, embaixo do nosso braço, ou melhor, dentro do nosso coração, ou dentro da nossa consciência, mas eu sei ler ele. Nós estamos sendo alfabetizados nesse livro da vida. E quem alfabetiza a gente? São os nossos mentores, são as revelações espirituais, são as nossas interações com os seres humanos, a nossa interação com Deus, com os bons espíritos. Todos os aprendizados que nós vamos realizando são experimentos e formas pelos quais nós vamos aprendendo a ler esse livro da vida. Só que algumas pessoas avançaram algumas páginas a mais, outras avançaram menos, alguns foram mais preguiçosos, alguns pegaram só algumas frases, outros pegaram os parágrafos. Todos nós estamos em folhas diferentes, ou se dentro de uma mesma página nós estamos em parágrafos ou frases diferentes. Por isso nós somos todos diferentes na interpretação desse livro da vida. E nós só podemos ser responsabilizados por aquilo que nós já conseguimos entender da lei de Deus.
A questão é que para uma boa parte de nós já temos entendimento suficiente para saber quando a gente erra. Quando a gente é egoísta, quando a gente é apegado, quando a gente não perdoa. Estão lutando agora lá com a irmã também, que brigou com a filha, ela não perdoa a filha de jeito nenhum, e aí criou uma confusão na família. Eu estou tentando colocar todos os argumentos possíveis e imagináveis, mas Deus parece que jogou uma luz aí nessa história, que acho que já conseguimos encontrar um outro caminho para tentar tocar o coração dessa senhora, que eu gosto demais dela. Sabe aquela pessoa que você encontrou há pouco tempo, você já se sente responsável por ela, pela filha e pela neta? Eu me sinto responsável, eu não sei, cara, você criou um vínculo, uma coisa assim, e como se fosse uma família espiritual, sabe? E assim, não precisa muito, é só perdoar. E o perdão está dentro desse livro, dentro do livro da vida. Uma das coisas mais importantes, Jesus frisou demais esse aspecto. Uma das manifestações mais importantes do amor era o perdão. Quantas pessoas não sofrem uma vida inteira de sofrimento, de tristeza, de autossabotagem, porque simplesmente não se permitem o perdão. E o perdão do próximo é o perdão de si mesmo, porque você está dando uma oportunidade ao outro de se sentir bem, de tirar aquele peso que o outro está sentindo, e você tira um peso enorme de dentro de você mesmo. Quer dizer, está tudo no livro da vida, está tudo dentro dessa lei divina que nós temos. Quando a gente começa a trabalhar esse aspecto, desse grande livro da vida, nós começamos então a conhecer melhor sentido e significado. E aí nós vamos lá, de novo, para a questão 922, quando fala do ponto de vista moral, a fé no futuro. Como é que a gente vai viver sem fé, gente? É complicado. A definição em Hebreus, né, na Epístola aos Hebreus, de fé, é uma das definições mais bonitas que existem, né? A fé é a posse antecipada daquilo que se espera. Vejam, eu estou doente, eu tenho uma moça lá, eu não conheço ela pessoalmente. E acho que essa é uma das grandes vantagens disso aqui, né? É você poder se relacionar com... A gente está falando dessa questão das interações que promovem nossa evolução. Ela falou que quando ela ficar curada, ela vai vir dar um abraço, vai vir lá e vai dar um abraço na gente lá em Vassouras, lá. Ela é de Minas, mas ela se trata lá em Niterói, câncer no seio. Só que ela teve alguma metástase, então teve que fazer... Está fazendo essa quimioterapia e o processo é muito doloroso, muito difícil, porque ela está tendo muita reação à quimioterapia. Então, no final, quando a gente faz as orações agora ultimamente, nossa oração não estava pedindo cura, estava pedindo que o braço dela desinchasse para poder ser feito, para poder colocar agulha. Mas ela estava desse tamanho. Não pegava, não conseguia, e ela ficava apavorada. Imagina uma pessoa que já está fragilizada, ela já sabe que vai ter que fazer uma mastectomia, vai ter que tirar uma das mãos. Tá? Agora em janeiro, essa cirurgia dela, e ela não consegue, ela está chegando o dia de aplicar a quimioterapia e ela não sabe se vai conseguir tomar a quimioterapia porque não sabe se a agulha vai entrar no braço dela. Então, graças a Deus, a gente vem fazendo esse trabalho com a água fluidificada, com as orações, né? E conseguiu terminar esse ciclo todo. Fez a PET scan agora na segunda-feira, não tem mais nenhum traço de metástase. Então a cirurgia está marcada para janeiro. A mulher tem uma fé impressionante, cara. Sabe? Você se sente pequenininho, quando você vê a força que ela tem, a fé que ela tem de acreditar que ela vai se curar, que ela vai ficar bem. Gente, isso é a posse antecipada daquilo que se espera. Ela está curada? Eu não sei se ela está curada. Ela não tem mais ela vai ter que fazer a mastectomia, mas ela não tem mais metástases. Mas pode surgir? Pode ser. A gente não sabe, pode ter metástase muito pequena que o Tomuscano não pegou. Mas ela acredita que ela já está curada. É a posse antecipada daquilo que se espera. Isso é uma força fantástica, gente. Se nós não tivermos essa força, tanto como fé humana como fé divina, fé espiritual, os nossos passos ficam muito lentos, nós ficamos com medo, nós ficamos apavorados diante do desconhecido. E isso é estar diante do desconhecido. E o desconhecido se torna menos traumático se a gente tem a fé. E eu fico até triste por meu filho, por exemplo, eu costumo sempre dizer isso, meu filho tem 31 anos, tem problemas com depressão, algumas coisas desse tipo. E ele não acredita em Deus de jeito nenhum, não acredita na parte espiritual, não acredita na sobrevivência do espírito. Olha que foi criado dentro de cada espírito. Mas o espírito tem a sua história, tem a sua
sua própria bagagem. Não adianta você querer forçar isso. Eu sempre falo isso com minha esposa, não adianta ficar querendo se culpar por isso. Ela fez tudo que podia fazer, fez. Né? Teve todos os exemplos, todas as argumentações, todos os estudos, todos os livros possíveis. Ele tomou o caminho dele, só que eu sofro por ele. Porque ele passa por fases muito difíceis na vida dele, que eu sinto que seriam muito mais, não vou dizer fáceis, mas ele passaria com mais certeza, com mais segurança, com mais equilíbrio, com mais paz, se o conceito de mortalidade que para nós é tão forte, tão intenso, para ele também fosse. E aí eu sofro, porque quem não vai sofrer pelo filho que está sofrendo? E aí a gente entra num outro tema também, que é a imortalidade, que é um dos temas que vocês falam, sentido da vida e imortalidade, evolução, sentido da vida e imortalidade. Porque a imortalidade, ela é um dos elementos fundamentais, porque tudo que a gente está aprendendo não se perde. Todas as nossas interações não se perdem. O caso daquela moça que eu falei lá, que não aceita a partida do marido dela pelo superior, eu falei, vocês vão se encontrar de novo, mas a gente não queria apressar a ida não, porque ela estava querendo se matar também, estava querendo se suicidar. A gente não queria apressar isso não, porque senão você não vai encontrar ele tão cedo. Então fica na sua aí, espera direitinho, você vai ter oportunidade de... Eu falei isso com ela, vai ter oportunidade de encontrar ainda em sonho, e ele encontrou mesmo. Ele veio visitar ela depois, mas ele já estava melhor, né? Já tinha sido... tinha recebido que o espírito também vinha para encontrar nesses desdobramentos durante o sono, ele tem que estar, o espírito tem que estar mais preparado, né? Senão ele vai sofrer muito. Então foi permitido, naturalmente ele veio com algum mentor, né, que o trouxe e tal, ficaram um pouquinho, levou de novo para esse hospital da espiritualidade. Então esse sentido também de mortalidade é outra coisa que traz um sentido para a vida, um significado para a existência. Eu costumo dizer que a mensagem do Cristo, a mensagem de Jesus, ela trabalha muito a ideia de Deus e seus atributos, tudo no ensinamento do Cristo ele gira em torno de uma ética transcendente. É como nós devemos nos comportar, o que devemos fazer, mas sempre inserindo a presença de Deus. Pode ver, você pegar o Sermão da Montanha, que é fundamentalmente um conjunto de aforismos, de ensinamentos, normalmente, não todos, mas a maioria deles são curtos, incisivos, todos eles trazem a presença de Deus. Jesus bate muito nessa tecla, porque nós estamos mergulhados nesse fluido divino, como nos diz Kardec na Gênesis. Nós não vivemos fora das leis de Deus, nós vivemos dentro das leis de Deus, nós estamos cercados por esse poder maravilhoso. Né? E quando esse espírito segue a sua trajetória, a sua jornada, ele vai tomando, a gente vai tomando vários rumos, ele fala, nós temos livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, meu amigo, mas você está dentro de uma redoma, digamos assim, que ela é, não é bem, a redoma não é nem uma forma muito, não é nem a melhor analogia que nós temos, porque na verdade é como se fosse uma redoma infinita, mas na verdade só existe Deus, na verdade. Nós estamos inseridos, não existe ninguém que evolua fora de Deus, por isso não existe inferno. Porque o inferno, a princípio, seria um local onde Deus não está presente. Mas se Deus não estivesse presente, ele já não seria mais onipresente. Não seria onipotente e não seria onisciente, porque ele não saberia o que acontece dentro do inferno. Porque se soubesse, ele já não seria mais Deus, porque deixaria de ser amoroso. Porque não teria dado oportunidade para aqueles que estão ali sofrendo. Ou não seria justo, porque puniria com a eternidade um erro cometido num período curto de tempo. Igual eu falei para essa mãe, você vai culpar sua filha por uma hora de descontrole dela, depois de 33 anos vivendo juntos? Não tem um desbalanceamento, um desequilíbrio dentro desse processo, não? Né? Mas não adianta, os argumentos, por mais lógicos que sejam, quando a emoção sequestra o cognitivo, você tem que ter muita paciência e dar uma chance ao tempo. O tempo também está dentro desse mecanismo de cura, de autocura, né? Do indivíduo. Então esse processo vai acontecendo. Bom, todos nós evoluímos então dentro dessa lei divina. Todos nós somos internamente ou externamente, vamos sendo conduzidos e avançando dentro desse processo. E aí quando nós vamos nessa fase que a gente precisa trazer o espiritual, nós temos que abrir mão do material um pouco. Não dá para, não se pode servir a dois senhores, como Jesus já dizia. Aí nós vamos ter que dar um tempo a mais para o espiritual. Tudo bem, claro, a gente
gente vai se dedicar à família, vamos dedicar ao nosso emprego. Hoje em dia, por exemplo, né, a pessoa se aposenta, vai continuar trabalhando, vai fazer uma renda, nenhum problema com isso. Mas a gente tem que aumentar o nosso tempo, a intensidade e qualidade da nossa dedicação espiritual, porque na verdade o que vai prevalecer é isso. Isso é que vai dar um sentido e significado à nossa própria existência. Quando a gente falou lá de Deus, naquilo que Jesus falava, Deus e seus atributos, Deus como princípio soberano, e as três grandes, vamos dizer assim, as três grandes virtudes ou atributos das leis divinas, tem mais, mas no Evangelho nós encontramos muitos desses três: justiça, amor e perfeição. Onipotência, onisciência, onipresença. E aí vem a contraparte. Nós, como filhos de Deus e imortais, destinados à perfectibilidade. Ora, imortais, destinados à perfectibilidade, filhos de Deus, isso significa que tudo que nós aprendemos se incorpora a um patrimônio espiritual que nós vamos levando à frente. Seria algo, e é algo, melancólico se tudo que nós aprendêssemos fosse desaparecer com o fim da nossa existência física. Os Espíritos nos ensinaram, e aí também a gente observa como é que é importante entender essas diferenças de níveis evolutivos de compreensão do espiritual. Tem indivíduos que, para aceitar a imortalidade da alma, precisaram receber um monte de provas. Olha, não faltou provas, existem livros, né, que tratam de forma imensa da quantidade de provas que os Espíritos nos deram através da mediunidade, especialmente no final do século XIX, meados, né, do século XIX, desde um pouco antes da codificação, até as primeiras décadas do século XX, depois retomado, mas aí com menos médios, mas com potencial enorme, como foi o caso, por exemplo, do Chico, né, com provas irrefutáveis de sobrevivência da vida após a morte. E tem pessoas que liam um livro espírita e não se convertiam, não botar usar esse termo, mas aceitavam aquilo sem nenhuma prova, né? Então, a prova é necessária? É bom que tenha, mas, sinceramente, não vejo muitas pessoas que aceitam plenamente sem necessidade, porque já vivenciaram, até porque nós trazemos lembranças das nossas vidas no plano espiritual que estão lá no nosso subconsciente. E quando elas vindo à tona de uma maneira muito sutil, elas vão nos dando essa certeza da nossa própria imortalidade e desse contínuo aprendizado que precisa ser realizado aqui na Terra. Tá? Só que aí surge um detalhe. Esse desenvolvimento de sentido da vida, de imortalidade, senso de imortalidade, quando a gente aplica ele à nossa existência, a doença se torna menos assustadora. A partida de um ente querido no plano espiritual se torna mais, vou dizer, administrável do ponto de vista emocional. É terrível para alguém que não acredita na vida após a morte, abandona um tesouro precioso desse que nos está sempre nos olha dos espíritos se esforçarem. Se você pegar aquele livro do Webb Sargent, como é que é o nome daquele livro? Esqueci aqui agora, um livro da FEB, mas é Webb Sargent o nome do autor, tá? Escapou o nome que agora, era uma capinha meio amarelinha assim. Cara, ele coloca um monte de comprovações que foram feitas no final do século XIX, início do século XX. Ernesto Bozano, uma quantidade enorme de livros tratando de prova, e por aí vai. Tem um monte de autores que vão trazendo comprovações, os esforços que os espíritos faziam para provar a imortalidade da alma. E, no entanto, são coisas que, do ponto de vista filosófico, espiritual, a gente pode compreender sem maiores dificuldades. Mas a gente tem que entender também que nós somos pessoas muito diferentes. E com níveis evolutivos muito diferentes, com objetivos muito diferentes. Então, por isso, diferentes doutrinas, diferentes religiões, diferentes filosofias, diferentes formas de despertar na pessoa esse lado mais espiritual. Mas aí nós entramos num ponto que tem sido fonte de dificultar a felicidade e a paz, que é uma das coisas que nós estamos falando aqui hoje. 2 pontos fundamentais. Você lembra quando eu falei aqui que eu estou me preparando, né? Está todo bobo preparando aqui para ser um psiquiatra na próxima vida. O cara vai psiquiatra, coisa nenhuma, para saber. A gente não sabe, né, o que vai acontecer, mas você estuda, você se prepara. Querer, digamos assim, pelo menos um bom passo para o poder, né? Pode ser que você não consiga, mas querer é muito bom que você queira. Precisa desejar alguma coisa. Você não vai ser um bom médico se você não desejar ser um bom médico, né?
Não vai cair do céu aquele diploma na tua mão, ou se cair, isso não te fará um bom... Cair um diploma na sua mão não te fará um bom médico, mas se você desejar muito ser um bom médico, isso poderá acontecer. Então é o primeiro passo, você desejar. Aí nós estamos comentando, né, meu planejamento. Já. Não pode também fazer planejamento futuro e esquecer o presente, né? Mas se você consegue conciliar bem essas duas coisas, na verdade isso não é tão difícil. A gente parece que é assim, mas está deixando de viver o presente para viver o futuro. Não. Na verdade, passado, presente e futuro só existe como uma divisão que nós fazemos no nosso nível evolutivo. Para Deus não existe presente, passado e futuro. É tudo uma coisa só. O tempo é único. Nós é que precisamos fazer essa divisão. Mas, na verdade, imaginar o futuro, imaginar o passado, imaginar o presente, fundir isso tudo e vivenciar isso tudo com intensidade. Eu não estou comentando aqui, por exemplo, essa senhora que está com dificuldade de perdoar a filha. Eu não falei que eu sinto por ela uma ligação, como se fosse um ente querido, por ela, pela filha e pela netinha, de 3 anos. É o passado vindo ao presente. Né? E quando eu estou pensando no futuro, eu já estou investindo no presente pensando no futuro. Então, eu já estou lendo livros psiquiatria, agora. Pode parecer meio louco isso, né? Mas é o que eu estou falando. Querer é o primeiro passo para poder. Se você não quiser, de graça não vai cair. Agora, se você vai ter oportunidade ou não. Mas mesmo que eu não tenha, está sendo útil já nos trabalhos que nós fazemos de atendimento fraterno. Já começam a ser úteis, começam a nos colocar no sentido de sintonia com mentores que vão nos ajudar em casos mais difíceis. E, obviamente, também vamos conhecer os nossos limites, né, gente? Aquilo que a gente pode ou não pode fazer. Mas não resta dúvida que isso nos coloca na condição de nos sintonizar com mentores queridos que têm um imenso amor pela humanidade e pelos sofrimentos da humanidade, e pelos sofrimentos de pessoas, gente, que às vezes só precisa de um gatilhozinho para despertar o início da mudança. Se ninguém tentar, vai demorar mais esse processo, entendeu? Então, assim, às vezes nós estamos sendo o instrumento que a espiritualidade está usando para que eles se comuniquem através de nós, mas se nós não formos bons canais de transmissão dessas verdades espirituais, não vai ter como, aí vai ficar limitado esse processo desse tratamento, entende? Então, tudo isso vai meio que se juntando dentro disso. Mas o que nós queremos chamar a atenção é que essa paz e essa felicidade dependem, quando a gente fala em sentido e significado, vamos entender duas coisas muito importantes. Voltando aqui a Joana de Ângeles. O trabalho da Joana tem sido muito importante para mostrar, foi muito importante, continua sendo muito importante, desde a década de 80, quando se começa a estudar o conceito de sombra. O trabalho da Joana é um trabalho, no início não, mas depois se torna um trabalho de uma linha psicológica. Nós vamos encontrar esse trabalho também em Manuel Filomeno, o trabalho também em André Luiz, só que mais esparso, né? A Joana está mais concentrada naquelas obras da linha psicológica. E é a ideia de sombra, que é uma ideia que aparece na obra de Jung, Carl Gustav Jung. E na psicologia junguiana, o conceito de sombra, assim como vai acontecer com Joana, só que ela adapta para a ideia espírita, é uma, digamos assim, algo do passado nosso, de vidas anteriores, pode ser da nossa infância também. Mas para nós espíritas, essa também de vidas anteriores é muito, muito forte. São tensões, são matrizes psíquicas de sofrimento, por raiva, por perda, por medo, por culpa. A culpa, então, nem se fala, é um sentimento muito complicado, que fica guardado lá atrás, mas ele vai vir à tona em algum momento. Quando ele vem à tona, ele causa o quê? A neurose, se você não consegue lidar com ele. A neurose ela é um processo onde você entra em conflito, o teu consciente entra em conflito com essas forças dolorosas do passado. Essas aflições, ele criam aflições mentais, essas aflições mentais nos dificultam a paz interior, a felicidade. Então eu preciso conhecer esse passado, não em detalhes, mas saber que ele existe e que ele é uma força atuante e que o que eu fizer agora no nível consciente da minha vontade, do meu entendimento, da minha razão, do que eu leio, do que eu faço, do que eu oro, do que eu busco ajuda espiritual, eu estou jogando luz lá nessas sombras. A Joana usa um termo muito bacana que ela diz assim, você não pode arrancar essa sombra. Ela é parte de nós. Mas eu vou ser um espírito iluminado um dia. Vai, mas você vai ter essa cicatrizinha lá com você. Não vai nada, porque nós somos como uma construção. Não dá para você sair arrancando os andares de baixo dessa construção, entendeu? O que você vai fazer é iluminar esses pontos que ainda são dolorosos.
para que eles não sejam mais dolorosos, sejam apenas lembranças. Porque nós somos únicos. Nós seremos conduzidos a um estado de plenitude, de transcendência, todos nós seremos. E nós olharemos para trás e veremos toda a nossa história, e nós não vamos nos entristecer porque cometemos erros. Nós vamos falar, poxa, eu fiz esse erro e consegui superá-lo. E todo esse aprendizado desses erros me dará bagagem para que, como um espírito evoluído, eu possa vir e ajudar aquele irmão que está passando pela mesma fase que eu passei no passado. Então não nos envergonhemos dos nossos equívocos, dos nossos erros, porque eles são nossa história. E o nosso desejo é suplantá-los, é superá-los. Né? O segundo ponto, e aí a doutrina espírita nos dá essas ferramentas extraordinárias para nós aprendermos a iluminar essa sombra, transmutar essa sombra. Tirar essa tensão, deixar só a lembrança, como uma foto, como um instantâneo ali mostrando aquilo que aconteceu, mas sem a carga emocional, que agora está equilibrada, está transmutada, está iluminada. O segundo é a visão correta. Aquela em que nós vemos o mundo, visão e entendimento correto. Nós vemos o mundo, interagimos com o mundo de uma forma harmoniosa, sábia. A pessoa me ofendeu, eu posso ficar aborrecido, beleza, todo mundo vai ficar. É natural, até a nossa ideologia trabalha nesse sentido. Mas eu não tenho o direito de permanecer dessa forma depois. Posso até fazê-lo, mas vai ser bobagem. Eu que vou sofrer com isso. Meu dever é perdoar. Porque perdoando o outro, não estou fazendo um favor a ele, estou fazendo um favor a mim mesmo. Estou cuidando da minha saúde psíquica, física, espiritual. Então, lidar com essas aflições do mundo, que são muito fortes, elas indicam elementos de sabedoria que a mesma doutrina espírita, que o mesmo evangelho nos nutre para a gente aprender a lidar com isso. Então, essa junção, imortalidade, sentido, significado e evolução, vai nos levar ao quê? A paz e a felicidade, esse é o sentido verdadeiro. É isso que nós estamos buscando. Não é tão complexo, mas exige muita disciplina de nossa parte. Né? Não vai cair do céu das nossas mãos, mas vai cair do céu sim. Os pensamentos, as orientações, as intuições que vão nos ajudar a dar esses passos aqui na Terra, e não nos faltam, né? Todas essas obras, as nossas possibilidades junto aos nossos mentores e as nossas interações com irmãos que sabem mais do que nós, com irmãos que sabem menos do que nós, com irmãos que sofrem, com irmãos que estão equilibrados para nos reerguer nos momentos que estamos em dificuldades. E dessas interações nós nos tornamos também mais ainda filhos de Deus, né? Mais ainda seres em busca dessa transcendência, dessa completude. Obrigado, boa noite. Oração, né, Tati? Você vai falar alguma coisa? Aí depois faz a oração?
pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador. Em profunda gratidão, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da consciência, por existirmos. Pelo corpo físico que recebemos, Pai, como bênção, para que nosso espírito aqui pudesse caminhar, aprender, conhecer Tuas leis, vivenciá-las, encontrar a perfeição, nos aproximarmos de Ti, Pai. A Jesus, nosso Mestre, lança Tuas bênçãos, Senhor, sobre este mundo, onde ainda existem tantas incompreensões, tantas lutas, tantos apegos, tanta ignorância, quando já há tanto tempo, Senhor, veste de nos ensinar caminhos libertadores, caminhos da paz e da felicidade, que ao mesmo tempo nos trazem o aprendizado, a transcendência, a completude. Lança Tuas bênçãos, Senhor, sobre esta casa de luz, sobre o Fonte Viva, auxiliando encarnados e desencarnados que aqui se encontrem, aos trabalhadores espirituais. Nosso agradecimento por todo o tratamento realizado, que ainda continuará a ser realizado esta noite, mas que todos nós, tanto encarnados quanto desencarnados, que aqui viemos em busca desse tratamento espiritual trazido por nossos irmãos, possamos nós levarmos em nossos corações a mesma paz, a mesma harmonia que espíritos superiores nos trouxeram, que possamos levá-las conosco, compartilhá-las em nossos lares, com nossos entes queridos, Senhor. Muito obrigado e que assim seja. Graças a Deus. Nossos recadinhos, né? Nós temos o nosso QR Code ali, tá? Quem quiser saber uma informação sobre o centro, é só aproximar o celular ali, a câmera. O nosso roteiro, né? Da semana. Terça-feira, nós temos a palestra em paralelo com a evangelização infantil, seguido dos passos, né? A gente vai receber agora. E a gente sempre alerta a importância, gente, é fundamental que a gente traga, né, as nossas crianças, para que já se despertem, né, para essa vida espiritual. Horário 19h30 às 21h. Quarta-feira, estudo da mediunidade. O estudo é aberto a todos que queiram aprender. Duração de 19h30 às 21h. Quinta-feira, estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo é aberto a todos também que queiram, tá? De 19h30 às 21h. Eu não sou médium, eu não tenho mediunidade, eu não vejo, não sinto. Vem, para a gente poder aprender junto. Sexta-feira, aberto somente para quem se encontra em tratamento espiritual específico. Ao tomar o passe na terça-feira, havendo a necessidade, o médium vai comunicar para vir na sexta para esse tratamento. Então, eu não fui terça, você está lá para tomar o passe. Não seria uma conduta muito legal, porque na sexta é para esse tratamento específico. E a gente chega aqui, toma o passe e vai embora. E o trabalho continua. Então, se a gente meio que burlar esse jeitinho, atrapalha um pouco o trabalho da espiritualidade, né? Que conta com a nossa disciplina durante a semana. No sábado, e a partir das 18h30, tá? Na sexta-feira, ele pede que não se atrase. No sábado, estudo da Mocidade Espírita, que é presidida pelo Natan, pelo nosso querido Natan. E ele, né, convida todos os jovens e pede para que quem conhecer jovens, indiquem para vir, porque o Natan faz um trabalho maravilhoso, sabe? Por ser jovem também. Então, uma dinâmica de jovem para jovem, e isso, queira ou não, faz uma diferença, né? É um jovem vendo o outro jovem expor os ensinamentos do Cristo. Isso é muito bacana, muito legal.
E é de 15 às 14h30. Não, 16. 15 às 16. Ah, desculpa, gente. Não tem problema não. É de 15 às 16h30. A nossa biblioteca, né, como o Zé Ronaldo me falou, a importância da gente estar se instruindo, né? E nós temos livros variados tratando de nós mesmos, né? A nossa cura está aqui nessa leitura. A campanha do quilo. Todos urgentes, tá? E nós estamos precisando de pó de café também. E a gente quer sempre agradecer a todos, né, que colaboram, sempre doando. Agora vamos anunciar aqui o próximo palestrante. Dia 23, mediunidade gratuita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, não, é o 26. Dos itens 7 a 10. Serei eu, do Centro Espírita Fonte Viva, estaremos juntos aqui falando de mediunidade gratuita. Quem vai presidir vai ser o Dalvan. Quem vai evangelizar, Luci. Tá bom? Isso aqui também para falar, né? Dessa nossa campanha de... Já conseguimos aí, só agradecer. Já está tudo prontinho. O frango, não é? O frango, já. O doce. Doce é que a gente ainda precisava aí, mas até essa semana eram 5 latas de doce que estavam faltando. Meus queridos, então a gente doce quer... de pêssego, 5 latinhas. Tem alguma observação para fazer, Giovana? O frango, a gente sabe que até o dia 19 vai entregar, tá? E o principal, que a união faz a força, nós estamos atingindo o nosso objetivo, a cesta vai ficar muito bacana. Graças tá? a Deus, Graças né? a Deus. Ai, que bom. Olha, eu subi, fiquei lá em cima fazendo isso, vendo o que estava faltando, realmente só o pó de café. Graças a Olha, Deus. a união nossa aqui está linda. Graças a Agradeço Deus. mesmo. Graças a Deus. Então, meus queridos, olha... Quantos pacotinhos são, Giovana? De pó de café? São 12 no mínimo. Porque pode ser aquele de pequenininho, né, gente? Se alguém quiser Já trazer. que nós estamos assim, somos Vai os ser um tops, quilo, não. os tops da colaboração, vamos colaborar com o pó de café. Se Deus quiser, semana que vem. Quando a gente conseguir de pó de café, já tá bom, tá? O resto a gente... Então tá tranquilo, meus queridos. Então que a gente continue com a nossa colaboração, né? Esse mês a gente já conseguiu, mas que a gente continue, né? Nos próximos meses, porque as barriguinhas vão continuar a roncar. Agora a gente silêncio, tá? Para a gente poder continuar com nossos trabalhos.